me ajudaram a chegar até aqui. E lógico, ao Cominter, né, grupo de pesquisa que eu também faço parte, que eu me orgulho em fazer parte, e agradecer a todos e todas que estão conosco nessa noite, tá bom? Então é isso por enquanto. Professora, posso já compartilhar então minha Pode, tela? deixa eu só te fazer o host para você conseguir compartilhar. Prontinho. Ok, então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ok, pessoal. Então, novamente, eu quero agradecer a todos e todas pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o intérprete especializados em cenários médicos, tá? Vamos lá, vamos ver se meu computador vai dar certo aqui. Ok, então, vamos começar assim. Se nós pensarmos, né, lá na Bíblia, na epístola de 1 Coríntios, no capítulo 14, 28, o apóstolo Paulo diz que, abre aspas, e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, por 3, por sua vez, e haja intérprete. Então, vocês podem ver que a interpretação não é uma coisa nova. Mas quem é esse intérprete? Ele é um tradutor? Tradução e interpretação são a mesma coisa? O que o intérprete faz diferente do tradutor? Como eu coloquei no slide, tradução e interpretação são comumente confundidas, até nos dicionários. Os termos são dados como semelhantes, mas, na verdade, elas têm diferenças significativas entre elas. A tradução lida com o texto escrito, né, que o produto dessa tradução pode ser revisto. Já a interpretação lida com o texto falado, o que impossibilita sua revisão, e esse texto falado também está sujeito ao escrutínio público imediato, e é isso que causa temor aos alunos do curso de tradutor e intérprete. Tá? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Ainda falando da interpretação, que não é uma atividade recente, de acordo com Pagura 2003, afirma-se que a referência mais antiga a um intérprete apareça em um hieróglifo egípcio que data de 3.000 anos antes de Cristo. Também, para os egípcios, os intérpretes, assim como os tradutores, por terem o dom de falar e entender outras línguas, eles eram considerados filhos de Tot, o deus do conhecimento e da sabedoria. Deus este que é representado por um homem com cabeça de íbis, um pássaro lá daquela região do Egito. E também há documentação histórica de intérpretes durante as cruzadas, na expedição de Colombo e na conquista do México por Cortés. Então, vocês veem que a tradução e a interpretação não são coisas recentes. Bom, até 1919, a modalidade de interpretação empregada era a interpretação consecutiva, tá? Nos negócios, nas reuniões governamentais, porque era necessária, essa interpretação era necessária apenas para o entendimento de documentos de Estado, e o acordo entre os países era sempre em língua francesa. A língua franca, naquela época, era o francês. Já depois de 1919, na Conferência de Paz
de Paris, também chamada Conferência de Paz de Versalhes, a Grã-Bretanha, né, ela demandou o reconhecimento do inglês como língua diplomática oficial. E foi nesse momento que surgiu a necessidade da interpretação simultânea, porque agora o inglês estava começando a se desenvolver ali. Porém, considera-se que foi oficialmente em novembro de 1945, na sala de audiências do Tribunal de Nuremberg, que a interpretação simultânea começou. Foi nessa data que começou o julgamento de 24 oficiais nazistas. Eu coloquei uma foto aí para vocês e, como vocês podem perceber, esses oficiais nazistas estão usando fones de ouvido, ou seja, eles estão ouvindo o que está sendo dito na própria língua deles, que era o alemão. Um trecho interessante no livro de Francesca Gaíba, que fala assim, abre aspas, os olhos do mundo se voltavam para a sala de audiência, lotada do Tribunal de Nuremberg. Pela primeira vez na história, o público maravilhava-se com algo completamente desconhecido, a interpretação simultânea. Fecha aspas. Tá, então, o julgamento de Nuremberg ele não seria possível de ser realizado sem a interpretação simultânea. Haja vista o tempo que seria usado por outras modalidades de interpretação versus o volume de documentos do processo. Would take such a long time because of the number of documents in this process. This would be impossible. Vocês veem aí uma fala do Reichsmarschall Hermann Göring, tá? Quando ele ainda na cela, ele recebeu uma cópia da acusação. Então, ele disse, como está aí, é claro que eu quero um advogado, mas é mais importante ter um bom intérprete. Então, a gente pode perceber a relevância do trabalho do intérprete. Nessa outra foto, eu mostro para vocês o que foi a primeira cabine de interpretação simultânea, né? Aí os intérpretes, né, um pertinho do outro, eles estavam interpretando em alemão, né, que era a língua dos acusados, além do alemão, o francês, o russo e o inglês, é lógico. Esses intérpretes que atuaram em Nuremberg, eles eram funcionários dos governos. Eles eram administradores e contadores principalmente. Eles não eram intérpretes de carreira. Então, no dia 1º de outubro de 1946, com o fim do julgamento, também chegava ao fim o trabalho de muitos desses intérpretes que foram convocados e que retornaram para suas profissões originais. Porém, alguns deles decidiram permanecer em Nuremberg e, quem sabe, foi aí o início da interpretação comunitária. Quem sabe, aí se deu o início da primeira interpretação comunitária. Ok, então, a interpretação simultânea a partir de Nuremberg, ela se espalhou por encontros e organizações internacionais, facilitando e revolucionando a comunicação entre nações. Porém, o status de real objeto profissional só foi alcançado pela interpretação em 1953, após a fundação da AIC, em Paris, né? Começou lá em Paris. Pouco depois da fundação da AIC, em 1957, foi inaugurada nos Estados Unidos, lá em Washington, a TALS, né, The American Association of Language Specialists, e mais aí parou, né, deram tempo, o intérprete, a situação do intérprete ficou parada. The situation of interpreters was stopped
And Association of Judicial Interpreters, né? Também lá nos Estados Unidos. Ok, mas então, o que é a interpretação comunitária? De acordo com Orihuela, 2014, página 2, fala que a interpretação comunitária é qualquer tipo de interpretação dirigida a um cliente dentro de um contexto hospitalar, e aqui eu coloco e forense, que auxilia estrangeiros a terem acesso a serviços educacionais, judiciários e médicos. Ok? Essa interpretação comunitária é muito confundida com serviço voluntário, mas não é isso, tá, pessoal? Não é porque é comunitário que necessariamente precise ser voluntário. Ok, então, a partir da interpretação de conferência, aquela que foi vista pela primeira vez lá em Nuremberg, surgiu a interpretação comunitária. Duas das subdivisões da interpretação comunitária que eu já estudei também foi a interpretação forense, que se trata daquela interpretação dirigida a indivíduos sob alguma intervenção penal, e a interpretação em cenários médicos, dirigida a pacientes não proficientes em português. É nessa interpretação que eu me especializei, e foi nessa interpretação que eu desenvolvi a pesquisa. Tá? Em países como os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, há intérpretes especializados em contextos médicos e eles têm estatutos e leis que regulamentam a atividade profissional. Nesse slide eu coloquei 3 exemplos de associações americanas muito atuantes junto aos intérpretes. Essas associações, elas também oferecem cursos, seminários, são parceiras de instituições que certificam os intérpretes em cenários médicos e são instituições que promovem encontros anuais, promovem cursos voltados à interpretação em cenários médicos, né, e a tradução para que haja sempre uma reciclagem de conhecimentos dos intérpretes, porque, afinal de contas, todo intérprete deve ser curioso, e como a língua é um organismo vivo, né, ela muda com o tempo. Então, termos que eu uso hoje já são diferentes daqueles termos que eu usei há 10 anos, por exemplo. Então, por isso, o intérprete ele está sempre estudando, sempre renovando seus conhecimentos também. Bom, no Brasil, infelizmente, a única menção ao intérprete está na lei, né, brasileira, está no artigo 193 do Código Penal. Lá nesse artigo diz que, abre aspas, quando o interrogado não souber falar português, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Fecha aspas. Mas aí eu pergunto, quem é esse intérprete? Infelizmente, esse intérprete é qualquer pessoa que tenha algum conhecimento da língua do réu, podendo ser até um outro detento. Essa pessoa é nomeada pelo juiz no momento da audiência. A Justiça Federal de Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Cumbica, que é o maior aeroporto da América Latina, tem sido pioneira na busca por treinamento de intérpretes forenses habilitados para essa função. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso, porque até uma intérprete que eu gosto e respeito muito, a Jaqueline Nordin, ela escreveu um livro, né, que fala sobre a interpretação forense, foi lançado aqui no Brasil, e eu peguei um trechinho da introdução do livro dela. Ok, mas então como é que fica a interpretação
desculpa, em cenários médicos aqui no Brasil. Haja vista que a cidade de São Paulo foi considerada em 2018 pela revista da Folha como a capital de saúde no país. Bom, de acordo com a pesquisa da mesma revista, em 2018 o Brasil recebeu 38.500 pacientes turistas, sendo que 70% desses pacientes desembarcaram na cidade de São Paulo. Tá? Mas por que eles desembarcaram na cidade de São Paulo? Motivo simples. 89% das instituições hospitalares brasileiras acreditadas pela Joint Commission International estão na cidade de São Paulo. As outras estão na região sul do país, particularmente em Santa Catarina, uma em Salvador, na Bahia, e outra em Fortaleza, no Ceará. Tá? Então, São Paulo e Barueri, né, detém quase todas as instituições hospitalares acreditadas pela Joint Commission em todo o Brasil. Mas quem são esses pacientes turistas que eu falei? Os pacientes turistas, eles vêm para cá. Bom, os pacientes turistas são indivíduos que vêm para o Brasil em busca de tratamentos médicos de alta qualidade e com preços mais acessíveis do que aqueles encontrados nos seus países de origem. Esses pacientes, eles permanecem, em média, também de acordo com a Secretaria de Turismo de São Paulo, entre 12 e 22 dias no país. Por isso, eles são chamados de pacientes e também turistas, por causa desse tempo. Tá? Ok, mas para falar um pouco sobre o panorama da interpretação em cenários médicos na cidade de São Paulo, como eu havia comentado, na introdução do livro Interpretação Forense no Brasil, da autora Jaqueline Nord, uma grande intérprete, o juiz Paulo Marques Rodrigues de Almeida, da Justiça Federal lá do aeroporto de Guarulhos, ele afirma que, abre aspas, o brasileiro tem o mau hábito de acreditar que, porque um improviso em uma emergência deu certo, é dispensável aprender como fazer as coisas direito. Fecha aspas. Infelizmente, esse também é o caminho trilhado pela interpretação em cenários médicos. Haja vista que a comunicação entre o provedor de saúde e o turista-paciente é legada, em sua grande maioria, a intérpretes ad hoc. Ok, mas o que são esses intérpretes ad hoc? O intérprete ad hoc, ele é qualquer indivíduo que tenha algum conhecimento das línguas A e B. Em outras palavras, esse indivíduo que atuará como intérprete na situação provedor de saúde, paciente, ele é um parente, ele pode ser um parente do paciente turista, pode ser qualquer funcionário do hospital, alguém que não tem nenhuma conexão com a enfermagem. Tá? Então, certamente, essa pessoa ela não vai deter os termos técnicos para poder conversar com o paciente. Então, aí acontecem grandes erros. Tá? O uso desse intérprete improvisado pode expor o turista-paciente a diversos riscos. Tem uma citação de Maria Paz Beltrán Avery, ela comenta num artigo publicado para a The National Board of Interpreting in Healthcare, em 2001, ela começa assim, tá? Abre aspas.
Qualquer pessoa que estivesse livre era chamada imediatamente para atuar como intérprete. Membros da família, inclusive crianças, profissionais do hospital que não pertencem à equipe médica e até outros pacientes. Era uma prática que corria um grande risco de uma comunicação inadequada, resultando em diagnósticos equivocados e tratamentos inapropriados, que poderiam, no pior dos casos, resultar na morte do paciente. Esses indivíduos não treinados possuíam parco ou nenhum entendimento de conceitos ou terminologia médica, e muito menos entendiam a importância da precisão e da completude nas mensagens que transmitiam. Como resultado, mensagens incorretas eram frequentemente transmitidas, informações novas eram adicionadas ou omitidas, mudando drasticamente a natureza da mensagem original. Fecha aspas. Tá? Então, como eu comentei anteriormente, durante a minha pesquisa, eu fui testemunha do terrível resultado de uma interpretação ad hoc. Eu pude, então, comprovar as palavras de Maria Paz Beltrán Avery. Foi durante a coleta de dados, eu abordei uma jovem senhora. Essa coleta de dados, eu coletei os dados para a minha pesquisa sempre na rua, porque quando eu apresentei o teor da pesquisa para a diretoria do hospital, para poder falar com os pacientes e com os prestadores de serviço de saúde, as três grandes instituições acreditadas pela Joint Commission, daqui de São Paulo, elas barraram a minha entrada. Então, eu fiz a pesquisa na rua, na frente desses 3 hospitais. Bom, essa jovem senhora que eu abordei, ela aparentava não ter mais de 40 anos. Ela estava acompanhada da filha. A menina, ela tinha no máximo uns 14 anos. Ela aparentava ter um máximo uns 14 anos. Eu me dirigi àquela turista paciente, claro, em inglês, e as duas, mãe e filha, começaram a me relatar o que havia acontecido minutos antes da minha abordagem no consultório médico. A mãe, no caso, não entendia uma palavra em português, mas o irmão dela, o irmão da mãe, era professor na Universidade de Brigham Young, em Idaho. Lá na Brigham Young, há um departamento de estudos de português. E como a filha, né, dessa senhora gostava da língua portuguesa, ela conseguiu aprender um pouco e foi então que essa menina se tornou intérprete ad hoc da mãe. Ela veio com já com essa intenção para o Brasil. Nesse momento que eu estava conversando com elas, foi bem complicado, porque as duas começaram a chorar enquanto falavam comigo. Enfim, eu percebi que a história não ia acabar muito bem. A mãe, no caso, ela começou a chorar tanto que a menina tomou a palavra. Ela me disse com essas palavras, eu me lembro bem: mamãe não vai poder me dar um irmão, porque vão tirar o útero dela. O médico me disse que ela está com câncer. Né? Foi uma experiência muito complicada para mim, né? Naquele momento. Minha entrevista acabou ali. Eu não tinha condições de continuar a perguntar qualquer detalhe da interpretação. Eu também não tinha palavras para consolar as duas. Né? Foi um momento bem difícil e um claro exemplo do que está acontecendo agora, nesse momento, com outro paciente turista, naquela mesma instituição, num bairro nobre, num bairro rico,
de São Paulo. Tá? Então, essa situação da interpretação em cenários médicos que nós temos aqui em São Paulo agora. Ok, então, como foi a minha pesquisa? Eu dividi em duas partes, né, em três partes, na verdade. Falei com os provedores de saúde, falei com os pacientes turistas e falei com estudantes do curso de tradutor e intérprete. Consegui falar com 151 colaboradores e 96,7% deles tinham contatos com pacientes que não eram fluentes em português. Outra pergunta que eu fiz para eles foi qual era a língua, né, desses pacientes não fluentes. Agora eu não me lembro exatamente o número, mas mais de 80% eram pacientes que falavam inglês como língua mãe ou como segunda língua. Então, a grande maioria dos pacientes falavam inglês. Desses colaboradores, desses provedores de serviços de saúde, 2,6% apenas deles conheciam o trabalho do intérprete, enquanto 92,8% dos pacientes se comunicavam em inglês ou tentavam se comunicar em inglês com eles. Tá? Eu perguntei para esses provedores qual o nível, como eles se classificavam em inglês. 3,3% falaram que tinham nível básico. A grande maioria, 68,9%, declararam ter o nível de inglês intermediário. E 27,8% falaram, eu sou fluente. Porém, eu eu comecei a perguntar para eles, né, se eles já haviam solicitado algum colega para fazer a interpretação para eles, ou se haviam solicitado a presença de um intérprete. 76,6% declararam que já haviam solicitado que um colega, ou seja, um intérprete ad hoc, fizesse a interpretação, porque eles não estavam conseguindo entender ali as informações trocadas entre ele e o paciente. Nenhum destes solicitou o trabalho do intérprete, ou seja, nenhum daqueles 151 colaboradores solicitou o trabalho do intérprete. Perguntando ainda para esses colaboradores, sobre o nível de entendimento, como eles consideravam que o paciente entendeu o que eles falavam, 8,6% dos pacientes entenderam plenamente. Tá? Isso foi a resposta dos colaboradores. 85,5% dos pacientes entenderam parcialmente. E 5,9% dos pacientes não entenderam muito bem, entenderam só um pouco daquelas informações que foram passadas pelos provedores de saúde. Agora, aqui há uma questão muito importante. Eu perguntei para eles, mas e aí, vocês tomaram alguma providência? Esses provedores falavam, não, tudo bem, eles entenderam mais ou menos, entenderam parcialmente, então está tudo certo. Essa é a questão comentada lá no livro da Jacqueline Nordin pelo juiz Paulo. O improviso que deu certo uma vez acaba virando regra, né? E essa regra, como Avery comenta, incorre em erros que podem custar a vida de um paciente. Ok, então, depois desse primeiro relato, depois de eu conversar um pouco com esses provedores de saúde, eu mantive uma pequena conversa com eles em inglês.
pela minha experiência em inglês, dando aula de inglês em escolas de inglês, eu dividi mais ou menos assim. Se a pessoa consegue se apresentar em inglês e dar informações básicas de telefone, idade, endereço, essa pessoa é básico. Se essa pessoa consegue, além disso, falar sobre uma terceira pessoa e comentar fatos simples no passado, essa pessoa pode ser intermediário. Se esse indivíduo consegue conversar, manter uma conversa, falando de outras pessoas, falando de experiências profissionais que ela já teve, falando de hobbies e gostos que elas têm de uma forma mais livre, ela é fluente. Durante essa conversa, eu percebi então que 80% desses provedores que se declararam, né, intermediários, eles não estavam aptos a compartilhar informações básicas. Gente, informação básica, como eu disse, nome, telefone, o nome do irmão, o que o irmão faz, como que esses 80% que não estão aptos a compartilhar informações básicas estão aptos, então, a orientar o paciente em tratamentos, em cuidados que ele deve ter. Da mesma forma, 15% compartilharam informações em nível intermediário e apenas 5% conseguiram manter um diálogo fluente comigo. Bem diferente, essa constatação, bem diferente dos números que eles falaram para mim anteriormente, né? Então, vocês podem ver que essa situação ela concorda com aquilo que aconteceu com aquela mãe e aquela filha quando falaram comigo, né? A filha acabou sendo intérprete porque eu não tinha uma pessoa apta a interpretar. Mas ok, por que faltam intérpretes? Eu fui falar com os alunos do curso de tradução e interpretação, e esses alunos do curso de tradutor e intérprete, eles têm medo da cabine de interpretação. Por que eles têm medo da cabine de interpretação? Aí eu tenho uma raiz um pouco mais longa nesse problema. Eles têm falta de proficiência em inglês. Eu fiz uma pesquisa que será publicada até agora, eu acredito que no mês de setembro, na revista Dialogia da Universidade 9 de Julho, que eu consegui fazer um recorte do panorama do ensino de inglês nas escolas de idiomas da cidade de São Paulo. Então, gente, o que eu vi é que professores, né, um número muito grande de professores dessas escolas de idiomas, eles estão lá, professores de inglês, no caso, eles estão lá apenas passando um tempo até conseguirem alguma coisa em suas áreas originais. Então, esse medo da cabine de interpretação, essa falta de proficiência de inglês, a raiz é mais longa, ok? O problema não está no curso, o problema não está só na cabine de interpretação, o problema já entra para a universidade com os alunos. Ok, então, o que eu propus? O medo da cabine de interpretação é porque, como eu disse lá no início, a interpretação, principalmente a interpretação em cenários médicos, exige vocabulário e você tem ali o escrutínio público imediato. Então, no livro Homo Ludens, de Huizinga, ele comenta que o jogo é mais antigo do que a cultura. E ele comenta, por exemplo,
Vejam a primeira ilustração. Eu tenho um filhote de leões que eles estão brincando, mas o que eles estão fazendo? Eles mostram os dentes, eles fingem atacar, né? Eles fingem bater com as patas como os adultos, os leões adultos fazem para derrubar a presa. Então, eles estão praticando aquilo que eles farão na vida adulta. Veja aí o pavão fazendo a corte. Tá? É um jogo também. Eu coloquei a última ilustração, um filhote de lobo-guará brincando com a mãe. Então, todas essas brincadeiras, todos esses jogos já estão nos animais e eles são práticas para o que acontecerá na vida adulta. Aqui em São Paulo, não é incomum você chegar numa autoescola de porte médio grande e você ver literalmente um videogame com 3 telas de computador grande, onde o aspirante a motorista ele vai dirigir dentro de um ambiente controlado, e nesse ambiente controlado ele vai enfrentar os mesmos desafios que ele enfrentou no trânsito, tá? Que ele enfrentará, aliás, no trânsito. Então, por isso, o desenvolver de um jogo, um ambiente controlado, para desenvolver essas habilidades. Ok. Mark Prensky, outro autor do livro Don't Bother Me, Mom, I'm Learning, um livro muito bom, e-book, está na Amazon. Ele comenta que em 2006, na Harvard Business School, professores lá da Harvard estavam usando jogos para os alunos, jogos com os alunos de administração. E eles concluíram, isso lá em 2006, eles já haviam concluído que aqueles alunos que jogavam, eles se tornavam melhores administradores, eles conseguiam desenvolver melhores estratégias. Tá? Então, por isso, o pensamento de um jogo para o aluno de tradutor e intérprete, para que esse aluno deixe de ter medo da cabine de interpretação e nós possamos, quem sabe, um dia mudar essa situação da interpretação em cenários médicos aqui em São Paulo. Se vocês se lembram, ainda falando sobre o jogo, em abril de 2019, a Catedral de Notre Dame sofreu um incêndio, assim, grande incêndio, e ali foi perdido quase 850 anos de história, de relíquias históricas, né? Mas a Ubisoft, a detentora que produz a série Assassin's Creed, o que a Ubisoft fez? Além de doar para a Prefeitura de Paris ali 2,2 milhões de euros, ela dispôs por 30 dias, né, para todo o público, uma versão para computador, o jogo Assassin's Creed Unity. Por que eles colocaram esse jogo? Esse jogo que conta a história de Arnaud Dorian, tá? Durante a Revolução Francesa. Né? Ele acaba se juntando ao credo dos assassinos durante a Revolução Francesa. Nesse jogo, há uma cópia, né, em 3D, rica em detalhes, da Catedral de Notre Dame. Os arquitetos, os restauradores de Notre Dame usaram o jogo Assassin's Creed para começar a restauração da igreja. Eu até fiz uma experiência também, há um artigo que será publicado em breve, de uma experiência que eu comecei a fazer na ETEC
usando Assassin's Creed também. Tá? Mas isso, nós vamos conversar sobre isso num outro momento. Ok, então. Fui falar com os alunos do curso de tradutor e intérprete. 60% desses alunos, eles preferem a tradução. Eles justificaram dizendo porque eles escrevem melhor do que falam. Escrevem melhor do que falam, resultado do ensino de idiomas que eles tiveram, que eles trazem para a faculdade. Porém, 100% dos alunos entrevistados, eles concordaram na possibilidade de mudar de área, sair da tradução e ir para a interpretação, se esse processo fosse divertido. Então, eu desenvolvi, né, com a ajuda de Johnny Apolucena e Gabriel Rocha, foram meus grandes apoiadores, para desenvolver um jogo para esses alunos praticarem a interpretação em um cenário controlado. Tá? Perguntei para esses alunos, antes de aplicar o jogo, se eles gostavam de videogame, e 85% deles disseram que sim, que eles gostavam de videogame. Então, foi desenvolvido para essa pesquisa, eu mostro aí na tela para vocês, um joguinho simples 2D, onde o aluno, no avatar de Josh, o intérprete, ele entrava no hospital e ele se deparava com situações de interpretação. Então foi colocado 3 opções de interpretação, uma correta, uma não tão correta e outra totalmente errada, para esses alunos jogarem, né? Cada resposta levava a uma atitude, tanto do médico quanto do paciente no jogo, a uma atitude diferente. Tá? Então foi muito interessante ver os alunos jogando e a reação deles no pós-jogo. Eu tive a oportunidade de apresentar na FIU, Florida International University, eu tive a oportunidade de apresentar a prévia desse jogo, né? E os professores de lá que estavam vendo a apresentação gostaram muito do jogo e até falaram que havia uma possibilidade até comercial, coisa que eu nem havia pensado, no desenvolvimento do jogo. Então, esses professores eram das áreas de humanidades, não eram da área de tradução e interpretação. Então, veja que chamou a atenção até desses professores. Tá? Depois que os alunos jogaram, eu voltei para ter o feedback deles, ou seja, fiz as perguntas pós-jogo. A minha pergunta, uma delas, foi se o jogo pode ser útil no ensino e na prática da interpretação em cenários médicos. 100% dos alunos responderam que sim, né? Por que pode ser de valia, né? Os 60% dos alunos responderam que é um treinamento ilimitado. Eles podem acessar o jogo em qualquer hora e eles podem treinar quanto tempo eles quiserem antes de ir para a cabine de interpretação. 40% dos alunos justificaram que o jogo é bom porque eles aprendem do jeito deles, na velocidade deles, e eles conseguem praticar na velocidade deles. Eu coloquei 2 perguntas negativas, se eles não concordavam, dizendo assim, não, esse jogo não serve, é só diversão. Ninguém escolheu essa resposta. E também não é uma prática válida, uma prática educativa válida. Nenhum dos alunos escolheu essa opção também. Tá? Então, a conclusão, minha pergunta de
conclusão para esses alunos é se eles consideravam válidos níveis diferentes para cada semestre do curso, né? Então, de acordo com o semestre, eu aumentaria um pouco a dificuldade do game, do jogo. 100% dos alunos consideraram que sim, que isso seria válido, que seria interessante para o curso ter um jogo que eles pudessem ter níveis de dificuldade diferentes, esses níveis acompanharem as práticas pedagógicas dos professores em sala de aula. Tá legal? Bom, eu gostaria de, então, terminar minha fala com duas citações, primeiro de Paulo Freire e outra de Lúcia Santaella, tá? De Paulo Freire dizendo, abre aspas, se o professor torna a experiência educativa em puro treinamento técnico, o professor amesquinha o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, que é o seu caráter formador. Fecha aspas. O que eu quis dizer com essa fala de Paulo Freire, que se o professor é aquela atua simplesmente com leia esse texto e faça essa prova e tire essa nota, né? Isso não é interpretação. O aluno de hoje, ele enxerga, ele quer uma educação diferente. Tá? Em uma outra oportunidade, quem sabe, eu posso falar com vocês sobre os imigrantes digitais e os nativos digitais, também comentados por Mark Prensky, naquele livro que eu falei para vocês, o Don't Bother Me, Mom, I'm Learning. Livro que eu usei, ele faz parte das minhas referências. Tá? E fechando com Santaella, os conteúdos aprendidos nos games são convertidos em ideias de soluções para resolver problemas significativos do mundo real. Fecha aspas. Tá? Então veja que Santaella também fala que aquilo que a gente aprende nos jogos, eu converto essas habilidades para resolver problemas do meu dia a dia. Da mesma forma que Prensky comentou lá dos professores da Harvard Business School em 2006. Ok? Para finalizar, gente, fechando, isso tudo resultou no livro, tá? Toda essa pesquisa resultou no livro, O Jogo da Interpretação, o Intérprete em Cenários Médicos, que está disponível na Amazon, que eu acabei fazendo. Nesse livro também, eu proponho um pequeno jogo. Tá? Esse jogo é uma cruzadinha com termos técnicos do intérprete especializado em cenários médicos, então termos médicos, para que o professor ou o aluno possa fazer uma brincadeira realmente com os alunos e por que não nós aprendermos e ao mesmo tempo que estamos aprendendo, nós fazermos de uma forma gostosa, fazermos de uma forma confortável e por que não divertida, tá bom? Então, gente, eu deixo meu e-mail, eu não coloquei as referências aqui porque as referências são muitas. Se vocês quiserem, eu posso enviar as referências para vocês. Eu deixo o meu e-mail e, novamente, meu muito obrigado a todos e todas e espero que vocês tenham gostado dessa minha pequena fala. Ok? Então, muito obrigado e boa noite. Dart, você para o compartilhamento, por favor, que a gente Sim. volta para a tela maior. Sim. Muito bem. Bom, eu quero agradecer o D'Artagnan. A gente vai abrir para as pesquisas, né? Para as perguntas, desculpa, antes da gente falar sobre, antes de eu fazer os agradecimentos, mas enquanto vocês vão aí ou digitando, ou se alguém quiser fazer a pergunta com o microfone aberto, só nos avisar que eu abro o microfone para que vocês possam falar. Assim a gente aproveita e faz um pouco mais de interação.
Que eu queria dizer para vocês, enquanto vocês vão aí pensando nas perguntas, a relação da característica, né, desses eventos. Então, como a apresentação do D'Artagnan, vocês perceberam que ela tem uma característica muito mais acadêmica do que, claro que ela é acadêmica prática, com aplicação prática, né? Mas o nosso objetivo como grupo de pesquisa é, de fato, discutir um pouco sobre a interpretação comunitária em várias vertentes e também compartilhar pesquisas que estão em andamento e pesquisas já finalizadas, como é essa pesquisa do DART, né? Quando a gente fala a pesquisa, é estranho, para mim é estranho falar a pesquisa, porque assim, não é só uma pesquisa que nós temos, né? Nós temos várias pesquisas. A gente vai, claro, sempre na mesma área, mas a gente vai compartilhando. Então, essa que o Dart compartilhou hoje conosco é uma das pesquisas que ele tem, né? Mas eu sei que ele tem muito mais coisa aí que começou lá atrás e que vem se desenvolvendo e ampliando, né? Dart, tem uma pergunta já aqui do Felipe. Ele disse que ele quer jogar o jogo. E aí ele quer saber onde que tá, se é para GBA Emulator, o que que é, como que tá, se você pode falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o jogo ainda não está disponível para o público por causa dos direitos autorais, uma questão de patente. Eu ainda estou trabalhando na patente do jogo. Assim que a patente sair, eu consigo disponibilizar na internet para jogar. O que a gente chamaria de versão beta, ela foi usada com os alunos do curso de tradutor e intérprete apenas por enquanto. Certo, mas então ele vai estar disponível em algum lugar. Ele vai estar Sim. disponível depois das patentes. Sim, assim que as patentes saírem, porque a patente não é um processo rápido, né? Eu pensei que fosse um processo mais rápido, mas ele não é um processo rápido porque a patente corre o mundo inteiro, né? Outra coisa que eu aprendi também, a patente corre o mundo inteiro. Então, é um processo demoradinho, né? Então, assim que ficar pronto, eu vou disponibilizar, né, de repente a partir do meu Drive, ou eu abro uma página para falar das minhas pesquisas, mas vai demorar um pouquinho ainda. Ainda temos um caminho aí para seguir, né? Como sempre, né? Tudo que a gente pesquisa, uma coisa muito nova, ainda mais nesse sentido, né? Uma novidade, então vai trazer mesmo todas essas questões, né? Demora um pouco mais. Dart, o Hilton está pedindo para que você compartilhe o seu e-mail mais uma vez. Se você puder fazer isso aí no chat, eu te agradeço. Se puser aí, Claro, vamos com lá. certeza. Certificado para os participantes. Sim, como é um grupo de pesquisa, a gente tem certificado. Então, quem precisar de certificado depois, é só entrar em contato comigo. Daqui a pouquinho eu deixo meu e-mail também aqui, apesar de estava lá na inscrição, mas vou deixar novamente. É só entrar em contato e pedir que, sim, a gente pode fazer o certificado, não tem problema nenhum. A Mônica, tem uma coisa bem legal da Mônica aqui. A Mônica diz que ela adorou terminar a semana conosco. Muito obrigada, Mônica, também pela sua participação, né? Ela mora em San Diego e trabalha como intérprete médica e também especializada em educação. Então, gratidão pelo trabalho e todas as pesquisas feitas por vocês. Por favor, me mantenha informada com eventos no futuro. Já já vou falar do próximo evento. Mônica, nós que agradecemos a sua presença, né? Muito bom tê-los conosco. Você sabe que para nós, e aí falo nós em nome de nós todos, participantes do grupo do Cominter e também do DART, para nós foi muito bom e é sempre um ponto de partida, né? Então, tudo que acontece muito nos Estados Unidos, especialmente em interpretação médica, é sempre um ponto de partida para nós, para pensarmos uma interpretação mais relacionada aos modelos brasileiros, que a gente sabe que a gente tem muito ainda para caminhar, mas que nós aprendemos muito a partir daí. Inclusive, nós já tivemos por mais de uma vez nos congressos de interpretação médica aí nos Estados Unidos, contando um pouquinho das nossas experiências também, que são infinitamente menores do que as de vocês, no sentido da quantidade e de estar disponível, né, essa interpretação muito mais amplamente, mas a gente está fazendo por onde, pelo menos estamos tentando caminhar, né?
Dart, a Luz Miranda perguntou se a gente pode compartilhar os slides. Sim, claro que sim. Eu vou pedir, por favor, que me envie um e-mail, que eu acho que fica mais fácil. Nós temos né, a lista. Se você não compartilhar. se incomodar, eu posso mandar para a lista de todos as pessoas que estavam nos assistindo. De modo algum. Eu acho que De é até modo mais algum. fácil do que você receber individualmente, né? Sim. Eu só gostaria de fazer um comentário, que eu vi uma pergunta aqui no chat. Agora, com a pandemia, alguns convênios, né, médicos aqui de São Paulo, eles ofereceram o atendimento em vídeo, né? Sendo que eu visitei o Hospital de Veteranos lá em Portland e ele já tem, é uma coisa comum lá, a videochamada, a interpretação por videochamada. Né? Então, os intérpretes lá, eles têm uma sala que eles conseguem andar, entre aspas, o hospital todo por videochamada. Então, veja como, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda está muito atrás, né? A gente ainda está um pouco longe, né, dessa possibilidade de ter muito parecido com o que eles têm lá, né? Mas acho que também o grupo de pesquisa também serve para isso, né? Para a gente conseguir ir primeiro falando sobre a área, porque às vezes a gente fala sobre interpretação comunitária e as pessoas ficam ainda nos olhando, né? E segundo a importância disso, né? E quanto que isso é necessário. Temos uma pergunta do Wagner. O Wagner perguntou se atualmente ainda se tem a falsa noção de que os games são pouco, é uma pergunta, na verdade. Ele quer saber se ainda tem a falsa noção que os games são pouco úteis na aprendizagem de línguas estrangeiras. Sim, nós infelizmente temos um grande preconceito com os games ainda. Né? De novo, eu recomendo a leitura, é uma leitura muito agradável do livro Don't Bother Me Mom, I'm Learning, do Mark Pransky, que ele fala muito sobre isso. Desculpe. Mas sim, o que se considera é que assim, jogar um jogo é só brincadeira, é coisa de criança, é uma coisa de irresponsável, né? Sendo que se o professor, não adianta também o professor pegar um jogo e simplesmente colocar para o aluno. Tá? O professor precisa conhecer e se preparar. Agora vamos pensar um pouquinho lá na fala de Deleuze, né? Que para 1 hora de aula ele tem 4 horas de preparação, né? Então, se o professor se prepara, conhece o jogo, primeiro, o professor precisa jogar aquele jogo. Se ele se prepara, conhece o jogo, ele tem artifícios para usar aquele jogo no ensino de idiomas, tá? Mas, como eu disse, precisa da interpretação. Desculpa, precisa da preparação do professor. Caso contrário, nada feito. É verdade. O professor é ponto principal aí nessa questão, né? Aí a gente tem o pessoal aqui a Marcela também, Marcela Novaes, também é intérprete médica nos Estados Unidos. Obrigada, Marcela, por estar aqui conosco. Né? Nós aprendemos muito com vocês, isso é sempre muito importante. Ela, inclusive, a Beatriz, é remote video interpreter, né? Isso. A Beatriz mandou, ela não é da área da interpretação, ainda que ela se interesse muito pelo assunto e está te parabenizando pela iniciativa e pela fala e que achou a ideia do jogo brilhante. Obrigado. Deixa eu ver o que mais. A Mônica, novamente dizendo que ela também aprendeu com um pouco de jogo, que a professora dela fazia os jogos de memória com as abreviações, né? Que tanto assusta intérprete médico, né? O que vem por aí para memorizar 75 termos por semana. É isso mesmo, a gente que trabalha na área médica sabe que precisa de muito vocabulário, muita terminologia. O pessoal do Cominter, aqui os nossos colegas do Cominter dizendo que já estavam com saudades, a professora Lúcia está aqui conosco também, te parabenizando pela pesquisa. A Lúcia também é nossa pesquisadora do Cominter, né? Pesquisadora do Cominter. E a Marcela diz que ela está esperando o jogo,
que ela achou a ideia muito boa. Uhum. Vamos esperar ver se a gente tem mais alguma pergunta, mas enquanto as pessoas perguntam, eu queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Porque assim, você já vinha trabalhando com interpretação em cenários médicos, né? Mas de onde surge a ideia do jogo? Juntar essas duas coisas. Na verdade, como eu comentei, eu os agradeci. Eu tenho 2 grandes amigos, né, que a gente até fala assim, eles são irmãos no credo, né? O Johnny Apolucena e o Gabriel Rocha. Eles me ajudaram, inclusive, na confecção do jogo, no sentido da escrita, da programação. Nós jogamos, nós gostamos muito de jogar. E conversando, uma conversa entre nós 10, nós começamos a perceber quantas coisas o jogo nos trazia. Por exemplo, naquela época, quando tudo começou, nós estávamos jogando Assassin's Creed 3, né, que isso, Assassin's Creed 3, que conta a história de Ezio Auditore. Eu até escrevi um ensaio para um livro organizado pela professora Márcia Fusaro falando sobre isso. O Assassin's Creed 3 traz diversos pontos da Renascença, né, que nós até não conhecíamos, obras de Leonardo da Vinci, que fomos pesquisar depois, falar, nossa, Leonardo realmente fez isso, que aparece no jogo, né? Então o jogo, ele mistura, esse jogo, né, com que tudo começou, ele mistura história, mistura o jogo com história, com cultura. Então daí surgiu a ideia. Eu falei, poxa, a interpretação em cenários médicos aqui em São Paulo está tão deficitária, está tão complicada, por que não juntar o jogo para fazer... Eu já tinha percebido que os alunos do curso de tradutor e intérprete preferiam mais o campo da tradução, então por que não fazer um jogo para juntar tudo isso e trazer intérpretes especializados em cenários médicos para um campo que precisa tanto. Então foi assim que a ideia começou, jogando. Que legal, que bom, né? A gente tem aí uma pesquisa que é acadêmica, mas que traz recortes da vida diária, né? Da nossa vida diária. Afinal, o jogo faz parte da vida diária, né? Ele está ali desde sempre. Eu acho isso muito importante, porque eu sempre digo que quando a gente pensa em pesquisas, nós sempre precisamos pensar em pesquisas que têm aplicação prática. Eu gosto muito das pesquisas que têm aplicação prática. Quando algum aluno vem com algum tema, os alunos que orientam e diz, eu quero fazer tal coisa, que não tem aplicação nenhuma prática, eu falo, você tem certeza? Você tem certeza absoluta que você vai fazer isso? Porque quando a gente tem aplicação, é muito mais fácil, inclusive, caminhar pela pesquisa. Porque fazer pesquisa não é, a gente sabe que não é, assim, tranquilo. Pesquisar não é algo tranquilo, então nós precisamos mesmo investir tempo e fazer algo que a gente gosta e que vai ter uma aplicação prática, claro, traz resultados muito melhores, o que eu vejo nessa sua pesquisa. Inclusive, então, oi, pode dizer, desculpa. Imagina. Inclusive, saindo um pouquinho da área de interpretação médica, mas continuando com o jogo, eu comecei a fazer uma pesquisa na ETEC, onde eu dou aula agora, com dois jogos também de Assassin's Creed, diferentes, com uma professora de artes e com um professor de geografia, né? E essa pesquisa está acontecendo, eles estão usando os jogos para falar das disciplinas deles, né? Então essa pesquisa está acontecendo também agora, mais uma aplicação do jogo, né? É verdade, e a Marcela lembrou bem, né, que o jogo ele serve para reciclagem. Então, ele pode servir para aquele momento onde eu vou reciclar a terminologia, eu vou reciclar procedimento, ou o que vem, o que vai acontecendo a partir da minha interpretação, né? Muito bem lembrado. A Cibele está dizendo que ela está feliz de ver a Dani, a Daniela,
Gente, eu não consigo chamar Daniela de Daniela, tá? Daniela para mim é sempre Dani. Sempre que eu vou falar, eu falo Dani. Então, a Dani é interpretando você para o inglês, né? E aplicação prática novamente. Acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Não vi mais nenhuma pergunta aqui. Então, vou falar do Cominter. O Natan pediu para falar sobre o Cominter. Então, o Cominter é um grupo de pesquisa e interpretação comunitária que começou em 2015. Nós começamos o Cominter em 2015. É um grupo que está cadastrado no CNPq e de professores. Originalmente, começamos eu, Lúcia e Daniela com as nossas pesquisas, com à época, os nossos alunos, né, que estavam em desenvolvimento. Acho que o Dart, nessa época, já estava na pós-graduação, né? Você não estava mais na graduação, 2015 você já estava na pós. Então, vários alunos participam do Cominter. Ele é um grupo aberto para alunos de graduação, de pós-graduação e depois pesquisadores, quando esses alunos terminam as suas pesquisas. Qualquer aluno pode participar. Então, a pergunta do Natan era se o aluno pode participar, aluno de graduação em tradução e interpretação. Sim, nós temos muitos alunos de graduação que participam conosco e não necessariamente precisa ser aluno. Eu preciso ter interesse na área, em interpretação comunitária, em uma das 4 vertentes do grupo, que aí eu vou dizer para vocês quais são as 4 áreas do grupo. A interpretação médica, que estava o D'Artagnan aqui hoje, né? Interpretação forense, que quem está mais ligado ao... Isabel, pode sim. A Isabel está perguntando se um tradutor não aluno pode participar. Pode, como representante da profissão, não tem problema algum, pode sim. A única questão é que as nossas discussões, elas têm aplicação, mas elas são mais acadêmicas, né, do que aquelas discussões de tradução e interpretação no geral, que eu quero dizer no geral é de mercado, elas não são tão mercadológicas assim. Então, nós temos a interpretação médica, a interpretação de forense, que quem está nessa direção é a professora Lúcia Maria dos Santos, que está aqui conosco, a interpretação refugiados e imigrantes, que quem cuida desta área é a professora Daniela, a Daniela Origuela, a Dani, que está interpretando, e a interpretação religiosa, também como uma das vertentes do grupo, que também está comigo. Então, se você querendo participar, o que eu preciso? Aí eu preciso que vocês me mandem um e-mail, não tem um link, porque eu preciso fazer a inscrição no CNPq, então aí eu preciso que vocês me mandem um e-mail e a partir do e-mail eu dou as orientações de como fazer para fazer parte do grupo. E nós temos também um grupo no WhatsApp que a gente troca algumas informações para que essa comunicação chegue mais rapidamente. Tá bom? Então, querendo participar, é só entrar em contato comigo, que eu ponho vocês lá no grupo, explico como que funciona, como que são as nossas reuniões, que agora, nesse momento, são todas online. Na verdade, a gente já fazia coisa online, né? Acho que lá em 2016 nós começamos com algumas reuniões online, era uma online, outra presencial, por conta dos alunos que estavam também em outros locais que não São Paulo. Então, por isso. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o nosso próximo evento. O nosso próximo evento, acho que vocês conseguem ver aqui. O nosso próximo evento vai ser no dia 1º/9, 7h30, e vai ser em relação à terminologia médica, desmistificando a terminologia médica com o Bruno Eric dos Santos. Então, eu vou publicar para vocês nas redes também sociais, e posso mandar por e-mail, o link para a inscrição no evento, no próximo evento do Cominter, dia 1/9, com o Bruno. O Bruno deu essa palestra no Traduza, não sei se a Kátia ainda está aqui, mas eu vi que a Kátia estava conosco, a Kátia Santana, que é a responsável pelo Traduza, e o Bruno deu essa palestra no Traduza e foi uma palestra muito bacana. Então, o Bruno vai falar para nós como o Bruno também é pesquisador do Cominter e vai contar para nós um pouco sobre essa questão de terminologia médica. A ideia é que a gente tenha alguns eventos, pelo menos uma vez ao mês,
E que a Janaíne está falando que foi excelente a palestra do Bruno no Traduza. Então, o Bruno vai fazer isso conosco, tá? Dia 1º/9, a apresentação dele. Reunir um grupo de pessoas, Isabel, que queiram se inscrever e marcar uma reunião para explicar como que é as condições do Cominter, podemos fazer isso. Então, se vocês me mandarem os e-mails dos interessados, a gente pode sim se reunir, fazer uma reunião para eu contar para vocês como que acontece, tá bom? Por ele ter esse viés um pouquinho mais acadêmico, tem algumas coisas um pouquinho diferentes de um grupo de pesquisa ou de troca de ideias, tá? Mas não é nada exagerado não, viu, gente? É tranquilo, dá para participar tranquilamente. Então, eu vou agradecer mais uma vez o Dart pela presença. Dart, muito, muito obrigada. Você sabe que é sempre um prazer te ouvir falar sobre interpretação, a paixão que você tem desde lá da graduação, né, e que se converteu nesse lindo trabalho. E eu tenho certeza que vem muito mais coisa por aí. E eu não posso terminar sem agradecer a Daniela Origuela e a Karine Souto pela interpretação. Então, a Karine e a Daniela também estão sempre embarcadas conosco nas nossas maluquices, né, tanto no Cominter como nas pesquisas aí ao redor do mundo que a gente faz, né, com apresentações no Brasil, fora do Brasil, então isso é muito bacana. Agradecer a todos os participantes, todos que estiveram aqui conosco hoje, muito obrigada por estarem conosco. A gente sabe que discutir interpretação a partir de uma perspectiva acadêmica é sempre mais complicado, porque a gente tem muitas coisas em jogo, né? Bem diferente do mercado da prática. Mas para nós, então, é um prazer tê-los conosco, agradecer pelos elogios ao Dart, à pesquisa, e esperamos vê-los no próximo evento do Cominter. Daniela e eu temos um curso também que nós vamos dar em setembro sobre interpretação comunitária, e é um básico de interpretação comunitária, né, mas envolve pelo menos o caminhar nesta área da comunitária. Esse primeiro módulo é um módulo mais geral e que a gente vai falar sobre as questões mais gerais da interpretação comunitária no Brasil, né? O nosso foco é sempre o Brasil, tentar desenvolver essa área aqui. Então, do mais, eu queria agradecê-los. Então, Dart, você quer fazer alguma consideração final? Fica à vontade. Só quero agradecer a todo mundo, agradecer, lógico, a senhora, professora Patrícia, agradecer o pessoal que Gente, ele me está chama de online. senhora para sempre. É um horror. Desculpa. Tá, mas obrigado, gente. Valeu mesmo. Tá? E fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Dani e Karine não conseguem falar, a não ser no canal de inglês, porque elas estão na interpretação, né? Mas, mais uma vez, muito obrigada por ter permitido também a vocês duas que os nossos colegas que não falam português conseguissem ouvir o Dart falar sobre a pesquisa dele. Gente, muito obrigada, vamos ficando por aqui. Espero por todos vocês no dia 1º/9, com o Bruno Eric. E quem tiver interesse, só mandar um e-mail, que aí a gente combina aquela conversa para eu explicar como que o Cominter funciona, e vai ser um prazer tê-los lá também. Eu quero agradecer também, muito obrigada à Lúcia, né, que é a nossa pesquisadora do Cominter também, e ao Ringo, que está aqui, Ringo Bess, meu amigo, e que passou a integrar também a pesquisa do Cominter conosco. Sobre o curso, Cibele, eu mando para vocês e-mail com todos os inscritos, dizendo sobre o curso, tá bom? Para quem se interessar. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Até dia 1º. Tchau, gente.